Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa atividade. O pessoal que está aí participando pelo Meet, o pessoal que está via YouTube. Eu sou o Ademir Miguel Salini, documentalista do Centro de Memória do Oeste Santa Catarina, o CION, que é vinculado ao Chapecó. Enfim, essa é uma atividade que é o Chapecó através do curso de biblioteconomia, né? Através da figura do professor Marcelo, que inclusive está aí acompanhando, dando suporte para essa apresentação. A divisão de gestão documental na pessoa do Alexandre, que fez a apresentação de ontem, e o Sion na minha pessoa. Então, a gente está participando da 4ª Semana Nacional de Arquivos, né, que é organizada pelo Arquivo Nacional. Está acontecendo a semana toda, começou na segunda, vai até o dia 14. Então, são inúmeras atividades espalhadas pelo Brasil, né, das instituições museológicas, os arquivos, principalmente, né, como a Semana de Arquivos, centros de memória, que estão um pouco socializando as suas atividades, discutindo questões teóricas também da arquivologia. Então, acho que é uma semana bastante rica assim, de aprendizado para quem consiga participar. E dada a situação também da pandemia, então todas as atividades estão acontecendo de forma remota, né, online. Acho que isso facilita, de certa forma, que o público possa participar. Tá? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Caso tenha alguma interferência, você pode se manifestar também com o Marcelo, que ele vai me comunicar. Tá? Mas sejam todos bem-vindos, certo? Falar um pouquinho rapidamente, né, um pouco da minha trajetória, né? Eu sou graduado, toda a minha formação acadêmica é em História, sou formado em História pela Chapecó mesmo, fiz uma pós-graduação lato sensu e depois um mestrado na fronteira sul aqui de Chapecó, na Universidade Federal. Mas meu trabalho, enfim, nessa área minha trajetória na área de gestão documental ou de arquivos, também na questão de preservação de acervos arquivísticos, ela começa ainda antes da minha formação. Né? Minha primeira experiência foi de trabalhar no Arquivo Público Municipal aqui de Chapecó, então foi o meu primeiro contato com esse mundo dos arquivos. Depois eu tive uma passagem muito rápida pelo arquivo da própria universidade, um tempo remota ao que o Alexandre apresentou ontem, né? E depois, em 2006, eu vim para o Sion, né, com o cargo de documentalista. Então, é a partir do Sion, mais efetivamente, em 2006, que começo a me capacitar também nessa área, né? A nossa formação em História não se discute muito isso, esses espaços, né? É uma atividade um pouco mais prática, que a gente vai só depois de formado aprender, né, um pouco nesse sentido. Então, fiz inúmeros cursos de gestão documental, de organização de acervos arquivísticos, empresariais, particulares, enfim, muitos deles no Arquivo do Estado de São Paulo, através daquele ciclo de palestras, de oficinas, não sei se alguém de vocês participou do Como Fazer, então são oficinas muito importantes, assim, nos capacita bastante nesse sentido. E na área de conservação e restauração, suporte de papel, vários cursos também, muito na pessoa de um parceiro nosso, que é um professor da Unibave, museólogo, que é o Edmar Guizo. Então, isso também, de certa forma, me qualificou para desenvolver as ações que eu vou apresentar depois, mais à frente, na minha apresentação. Então, eu estou aqui no Sion já há 14 anos, sou responsável pela parte da documentação histórica, né, o CEDOC, que a gente chama. Então, a documentação histórica, todo o processo de salvaguarda, coordenar as atividades de higienização, conservação, arquivamento, ela, de certa forma, estão ligadas à minha pessoa. Tá? Então, enfim, uma breve apresentação para vocês. Eu vou, em seguida, socializar a página aqui, a apresentação, e a gente pode, com isso, visualizar um pouco mais, né, essa experiência que o Sion tem, que eu acho bastante rica, né, para vocês. Quem já conhece o Sion talvez fique um pouco repetido, mas eu acredito que tenha pessoas aí que não
tiveram ainda a oportunidade, né, de conhecer o Sion. Então, vou tentar fazer uma fala bem genérica das ações, sem me aprofundar muito em questões técnicas do dia a dia aqui, mas para dar um panorama geral sobre o Sion, né, e a sua finalidade, né, de preservação da memória e da história aqui do Oeste Catarinense, tá? Vou tentar fazer uma fala aí de uns 50 minutos, e depois, no final, vou abrir, né, tiver algum questionamento, alguma pergunta, você fica à vontade, né? Se for via o Meet aqui, a turma que está participando, eu posso ouvir, responder, e se for via YouTube, né, o Marcelo me dá um toque e eu posso responder para vocês também, tá? Então, uma boa atividade para todos nós, e eu vou socializar a página aqui, compartilhar com vocês, tá bom? Bom, então está aí a apresentação, né? Isso que eu falava, essa atividade está vinculada à Semana Nacional de Arquivos, é a quarta semana. A UNChapecó, representada, então, aqui pelo curso de Biblioteconomia, pelo Arquivo e pelo SEON. Tá? Então, já aconteceu as atividades com o professor Marcelo na segunda, com o Alexandre na terça, e eu finalizo, enfim, essa participação da UNChapecó hoje, né, quanto essa atividade, ou essa palestra, né, ou essa socialização dessa experiência do SEON, tendo como título o Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina SEON, preservando a memória e a história do Oeste Catarinense. Tá? Só vou mostrar bastante imagens, né, para ser uma coisa mais didática, mas inicialmente só um conceito para que a gente também entenda, né, de que a gente está num centro de memória, mas que tem as atividades que um centro de memória, que um museu, que um arquivo, como essa é a Semana do Arquivo, que a atividade está vinculada, elas são unidades convergentes, de certa forma, né? Eu acrescentaria aqui também as bibliotecas públicas, bibliotecas históricas, e que têm funções similares, né, e primordiais, enfim, no sentido de garantir a preservação do patrimônio documental, né, seja ele textual, enfim, arquivístico, museográfico, de uma sociedade onde os acontecimentos, personagens, costumes e as tradições de grupos sociais são igualmente revividos, né? Então, além do arquivo, os museus, centros de memória, memoriais, bibliotecas públicas, tem um pouco essa incumbência, né, de salvaguardar os seus acervos e comunicá-los, né? É um pouco isso que o Sion vem fazendo com esse passar do tempo. Contextualizar um pouco o surgimento do Sion, para quem não conhece, o Sion ele é vinculado ao UNChapecó, então é um programa de extensão mais antigo da universidade. Lá na década de 70 ainda, nós temos... Aonde que eu vou... Sim, isso. Vou compartilhar a tela, então, novamente. Probleminha técnico. Certo. Tá ok, pessoal? O pessoal consegue visualizar agora? Enfim, essa primeira fala estava só contextualizando o surgimento do SEON, né? Na década de 70, a gente tem aqui no Oeste Catarinense a criação da Fundesc, que é o primeiro de ensino superior no Oeste Catarinense, né? Inclusive, esse ano está fazendo 50 anos de Fundesc. Deve ser lançado um livro também nos próximos meses, né, falando sobre essa trajetória do ensino superior a partir da Fundesc, que hoje é a mantenedora da UNChapecó, onde o senhor está vinculado. Na década de 80, então, se tem a criação do SEON, em 86,
Isso vincula-se muito a um grupo de professores que, naquele período, muito preocupado com a memória, com a história da região, então pensaram, né, um projeto que pudesse tanto salvaguardar, ou seja, reunir acervos históricos a partir da memória oral, de fontes vinculadas às colonizadoras, fotografias históricas, ser um centro de referência, de guarda dessa documentação, mas também que fosse um projeto onde pudesse difundir, né, que onde outros espaços na região desenvolvessem seus museus, seus centros de memória, a fim de salvaguardar essa memória regional. Então, está vinculado a um grupo de professores, muito ligado também às humanidades, né, os cursos naquele período de filosofia, de história, que vão surgindo com o passar do tempo, né. O curso de história surge um pouco depois, inclusive, do SEOM, tá? Então, esse é um pouco o contexto. Em 2002, nós temos a criação da UNO-Chapecó. Antes disso, o campus aqui era um campus da UNOESC. Então, aqui a gente, em 2002, tem a criação da UNO-Chapecó. Logo após isso, em 2004, o SEOM vem para esse espaço no qual vocês estão vendo aqui, que é a rodoviária municipal. Então, para quem é de fora e não conhece, o SEOM fica na rodoviária municipal aqui de Chapecó. Tá? Então, são algumas imagens aqui do lado de fora, externo. Então, desde 2004 a gente está aqui, é um espaço da prefeitura cedido para a universidade. O SEOM ocupa hoje um total de 1.112 metros quadrados, né, com seus laboratórios, reservas técnicas, espaço de exposição, espaço administrativo. Então, nós estamos aqui já há um bom tempo também nesse espaço aqui da rodoviária. Tá? Então, veja que, assim, tecnicamente, pensando sobre a questão de preservação, né, a rodoviária não seria um local mais adequado. A gente sofre aqui com sérias questões, né, a circulação de ônibus, de gases, um excesso de poeira, mas, por outro lado, é um espaço também grande, né, que consegue possibilitar que a gente desenvolva as nossas atividades. Tá? Então, essa é a imagem de fora do SEOM. Falar um pouquinho bem rapidamente dos nossos linhas de trabalho, digamos assim, da nossa equipe. O SEOM hoje tem algumas frentes de trabalho, que é o NEA, que é o Núcleo de Estudos de Pesquisa Arqueológicas, a Divulgação Científico-Cultural, o Núcleo de Difusão Cultural e Educação Patrimonial, Patrimônio, História e Comunidade, o PEC, uma biblioteca setorial especializada, e o Centro de Documentação e Pesquisa, o CEDOC, ainda dividido com o Laboratório de Conservação e a Reserva Técnica, que é o qual eu sou responsável e que vou falar um pouco mais sobre esse espaço também do SEOM na noite de hoje. Tá? A nossa equipe, a gente tem a professora Miriam Carboneira, que é coordenadora do SEOM, eu como documentalista, meu colega André como historiador, outra colega Aline, que é técnica em educação patrimonial, também a Andriele, que é técnica administrativa, e a gente tem um trabalho muito importante, sempre foi para o SEOM, toda essa a trajetória, de que é o auxílio dos estagiários. Tá? Então, a gente tinha, durante um bom tempo, os estagiários vinculados aos cursos de História da UNO-Chapecó. Depois que não tem mais o curso de História da UNO-Chapecó, hoje a gente consegue trazer os estagiários do curso de História da Fronteira Sul, o que para nós é bastante importante, e para eles também, né, muitos desses estagiários que passam por aqui depois acabam indo trabalhar nesses espaços de centro de memória, de museus. Então, é um espaço também de aprendizado bastante interessante para esses acadêmicos de história. Né? Hoje aqui a gente tem 4, né? O Fábio, a Thalia, a Cassiane e a Evelyn. Tá? Então, um pouco da nossa estrutura enquanto SEOM hoje. Para quem também é de fora e talvez não se localiza muito bem, né? Aqui um mapa de Santa Catarina. Esse espaço em vermelho é onde fica Chapecó, onde o SEOM está localizado. Os pontos em azul são municípios, né, onde o SEOM já desenvolveu alguma ação, alguma atividade, seja ela em assessoria de criação de museus, de pesquisa arqueológica, de publicação de livros dos municípios. Então, são inúmeros, né, dá para anotar em vários municípios.
Esse mapa está, inclusive, um pouco desatualizado. Hoje, teria outros municípios, muito a partir dos projetos de arqueologia que está acontecendo, mais na região serrana, também do lado aqui do Rio Grande do Sul, né, a região aqui de Alpestre, Rio dos Índios, Nonoai, a gente já teve, né, ou tem projetos, alguma ação que o CION já executou. Então, para a gente se localizar também, para vocês entenderem de onde a gente está falando, qual é esse espaço, né, regional. Aqui uma imagem, né, que mostra um pouco essa questão um pouco um tripé, enfim, de como a gente pensa o centro de memória, né, a finalidade, enfim, de um espaço como esse, de salvaguardar o acervo que a gente recebe e que diz respeito, nesse caso, falando historicamente, né, dos acervos históricos, sobre a história regional. O processo de pesquisa, que também pode ser as pesquisas vinculadas a esses acervos, que resultam de inúmeras publicações, que no final vou apresentar algumas, tanto publicações nossas, como publicações de outros pesquisadores, nos seus trabalhos de TCC, de dissertação, de tese, né, de reportagem de imprensa, e também são pesquisas, né, que elas também trazem acervo para nós. Então, na medida que algumas atividades acontecem, principalmente dos municípios nos procurarem no sentido de desenvolver esses museus, né, de assessorar a criação de museus, de própria publicação de livros sobre a história municipal, também gera-se acervos que alguns deles são salvaguardados depois pelo CION, tá? E o processo de comunicação, todo um trabalho também de divulgar a partir de atendimento de turmas de alunos, tanto de crianças pequenas, né, aos níveis de graduação, enfim, de mestrado, que acabam vindo para esses espaços, as nossas exposições como uma forma de comunicação, tanto exposições permanentes como exposições itinerantes, né, temporárias. Então, um pouco esse guarda-chuva, ou esse tripé, enfim, de como o CION pensa, enfim, e trabalha com a nossa memória, a nossa história regional. E também é a partir desses três que eu vou tentar falar um pouco, né, quebrar um pouco essa apresentação em três etapas, né. Então, a primeira é uma etapa de salvaguarda dos acervos. Então, aqui são duas imagens ilustrativas, enfim, emblemáticas, mostrando à esquerda, aqui mais embaixo, um pouco o processo de salvaguarda dos documentos históricos, né, que é o acervo, tem um acervo bastante considerável, e do lado, né, direito no alto, um trabalho também de restauração de um vaso cerâmica, né, de uma urna, e que também representa, então, um pouco o acervo pré-histórico que o CION guarda, né, salvaguarda. Enfim, acho importante também colocar rapidamente para vocês, né, os acervos pré-históricos estão vinculados às pesquisas nossas, aqui do CION, da região, e que aí são artefatos, objetos, enfim, que se datam desde 12 mil anos atrás, né, a partir das últimas pesquisas desenvolvidas, e os acervos históricos está vinculado a esse processo de formação, de colonização mesmo aqui da região, né, a partir da criação oficial do município em 1917, né, nós temos a vinda para cá, então, de colonizadoras, que são, inclusive, responsáveis, é claro, né, pela colonização, mas por gerar um grande acervo documental e que são fontes riquíssimas de pesquisa, depois vou mostrar rapidamente algumas. Então, o nosso acervo histórico, né, se pegar assim, os grandes centros, vão ter lá documentações muito mais antigas, né, nesse sentido, lá do século XVII, do século XVI, XVIII. O nosso acervo textual ou histórico, ele data, né, do início aí do século XX, tá? 1917 em diante. E aqui algumas imagens que mostram um pouco das atividades que a gente faz no laboratório de conservação, que é todo um processo, né, na medida que a gente recebe esses acervos históricos, processo de higienização, né, retirada de sujeiras, grampo, clipes, isso são ações básicas, mas fundamentais para dar a continuidade, né,
aos documentos, para que eles possam ter uma vida mais longa nesse sentido. E aí a gente conta muito com o auxílio dos estagiários também para fazer isso. Então, as imagens mostram um pouco isso, tá? Algumas atividades de restauração também. Eu não sou restaurador de formação, como eu falava no início, então, alguns cursos e com auxílio do museólogo de fora, a gente acaba desenvolvendo, tá? Essas atividades, principalmente em suporte papel. Então, tem algumas imagens que estão mostrando aí a superior à esquerda, né? Removendo o excesso de cola no documento histórico. A parte de baixo, a gente está um processo que a gente fez de um projeto de restauração dos jornais históricos. Então, a gente está aplicando uma solução alcalina, né, para tirar a acidez do papel. À direita aqui uma imagem está mostrando, fazendo a atividade de capas, depois que esses jornais, né, foram restaurados, então precisa fazer a questão de novas capas, a costura, a cola. Então, são algumas das atividades de intervenção que a gente faz nos documentos, tá? A grande maioria do nosso acervo textual está higienizado, né, organizado e disponível para pesquisa. Quando a gente faz a restauração, muito vinculada a um projeto específico, a uma demanda específica, às vezes algum pesquisador ou alguma pessoa da comunidade sabe que a gente faz atividade, então nos traz, a gente acaba fazendo, tá? Mas como é uma atividade mais técnica, mais demorada, a gente não faz isso no dia a dia, tá? Então, aí para vocês terem uma noção dessa atividade. Uma outra ação muito importante é o processo de organização desses acervos, tá? Assim como é fundamental aquela atividade de retirar as sujeiras, né, tudo que for nocivo ao documento, no sentido de preservá-lo, né, para gerações futuras, também é importante organizá-los, para que eles estejam disponíveis, né, não só para gerações futuras, mas para o presente também, né? Então, aí a gente também bebe muito da arquivologia nesse sentido. Talvez aí que a gente dialoga mais com a arquivologia, no sentido de buscar nela, né, referenciais, metodologias, de como organizar, pensar os planos de classificação, identificação documental, da tipologia documental, respeitando os princípios da proveniência do documento, né, não misturando coleções nem fundo. Acho que isso é bem importante também frisar, né, o SEOM diferente um pouco do arquivo de uma instituição, né, que os documentos que ele guarda são documentos daquela instituição. Nós, enquanto SEOM, a gente é um órgão colecionador, então a gente coleciona acervos arquivísticos de outros espaços, né, que estão vinculados à história regional, tá? Então, respeitar a questão da proveniência, né, não misturar essas coleções ou fundos documentais. E aqui algumas imagens que mostram um pouco essa atividade, tá, de organização desses documentos, identificação do tipo documental e o arquivamento deles aqui, né, nas caixas. A grande maioria dos acervos, eles vêm em caixas de papelão, em caixas de madeira, né, e que não é nada adequado. Então, aqui a gente precisa fazer também o arquivamento, né, num material que é mais adequado e que garanta essa preservação a esses documentos. Então, as imagens estão mostrando um pouco isso. Uma outra ação também que a gente tem feito está vinculada à ideia da informatização desses documentos. A gente aprovou um projeto, se não me engano foi em 2007, a Caixa Econômica Federal que patrocinou, onde a gente criou um banco de dados. Mais para frente tem uma outra imagem que vai mostrar o banco de dados, e para isso, então, a gente precisou, de certa forma, reorganizar intelectualmente esses nossos acervos e fotografar, ou digitalizar, enfim, os documentos para indexar no banco de dados. Tá? Então, parte hoje do acervo do SEOM está disponível, o pesquisador pode acessar em casa, enfim, online, mas é claro que nem todo o acervo, tá? Parcialmente, isso é uma atividade contínua. E aqui algumas imagens que mostram, tá, o processo de digitalização da fotografia, dos jornais. No caso aqui dos jornais, é uma atividade que, além de ir para o banco de dados, ele é extremamente necessário, porque é um jornal que eu vou depois fazer a restauração, né, aplicar algumas ações curativas no documento. Então,
para que, caso possa sofrer algum dano, então eu tenho, de certa forma, uma cópia de segurança, né? Eu faço essa cópia antes de fazer essa interferência. Então, é muito importante isso. Então, essas atividades mostram a digitalização para depois ser informatizado, né? E no sistema, no banco de dados do Sion, para o pesquisador ter acesso em casa. Tá? Feita essa atividade, né, de receber os acervos, de higienizar os acervos, de organizar os acervos, de informatizar os que vão para o banco de dados, eles vão para o espaço de guarda, né, da reserva técnica do CEDOC. Então, nesse espaço de guarda, a gente tem arquivado aí esses documentos, aí mostra um pouco a imagem de algum mobiliário, dos equipamentos que a gente usa para arquivar, né? Então, a gente tem aí a imagem de uma mapoteca, guardando os mapas. Esses mapas são fontes riquíssimas assim, de pesquisa. A grande maioria deles está vinculada, foram produzidos pela colonizadora Bertazzo, que é a primeira colonizadora a vir aqui na região desenvolver, né, o processo de colonização, traz para cá, então, os imigrantes, enfim, e que, com isso, gera uma enorme quantidade de documentos. E um desses suportes documentais, esses tipos documentais, são os mapas. Então, a gente tem aqui em torno de 1.000 mapas, né? Mapas de terras, alguns projetos arquitetônicos, algumas plantas também de perímetros urbanos, de Chapecó e de região. Tá? Inclusive, esse ano a gente aprovou um projeto de restauração dos mapas, é um projeto que a gente submeteu ao edital Linguagens da Prefeitura Municipal de Chapecó, um edital super importante, que a Prefeitura já há algum tempo vem disponibilizando e que, enfim, possibilita que as várias áreas das culturas, as várias linguagens da cultura, enfim, se cadastrem, né? A música, a arte, a dança, e um desses eixos é o patrimônio cultural material. E, nesse caso, então, a gente submeteu esse projeto de restauração e de difusão dos mapas históricos vinculados à colonizadora Bertazzo, e a gente aprovou. Então, estamos aí na espera da liberação da verba para começar a executar esse projeto também de trabalho, né, que eu acho que vai ser muito importante. Um aprendizado também, tanto para a equipe que trabalha, né, na minha coordenação, mas para mim também, né, porque a gente passa um bom tempo fazendo outras atividades, então quando volta a partir de um projeto, você também aprende bastante, é um trabalho muito interessante. A imagem de baixo mostra um armário, né, de gaveteiro, onde a gente arquiva as fotografias, as pastinhas suspensas, né, então elas estão aí arquivadas, a gente tem um bom número de fotografias no Sion. Eu fiz, fora as digitais só físicas, a gente deve ter em torno de 20.000 fotografias vinculadas ao MST, ao MMC, os movimentos sociais, muito presente aqui na região, outras coleções particulares, ou uma coleção que a gente chama de coleção cidades, acho que tem uma outra imagem que mostra para frente dessa coleção, vou falar. Então, são fotos do contexto desde o início da colonização, década de 20, 30, e que são bastante pesquisadas, e inclusive estão no banco de dados já, o pesquisador pode ter acesso em casa. E ao lado direito, a reserva técnica, assim, de forma mais ampliada, onde tem aqui a imagem da nossa estante deslizante, né, um grande equipamento que a gente conseguiu também via um projeto que a gente submeteu ao BNDES, lá em 2005, se não me engano, para 2006. Então, o CEON também, assim, ele é um centro de memória da universidade, né, as nossas despesas enquanto folha de pagamento, material administrativo, é todo bancado pela universidade, mas também o CEON tem conseguido já há algum tempo recursos via esses projetos, tá, vinculados aí a essas instituições e que nos facilitam, nos permitem comprar uma série de equipamentos, como é o caso dessa estante deslizante, onde está arquivado, enfim, guardado boa parte da nossa documentação histórica. Tá? Esses espaços são espaços que a gente tem todo um cuidado máximo com a questão da conservação, então, um cuidado com a questão da iluminação, não deixar ligada,
a gente tem o umidificador de ar, então toda uma questão também técnica, enfim, do lado da conservação, que é importante, né, para a gente manter essa documentação por mais tempo possível, né? Então isso é importante frisar também. Além desses acervos que a gente tem, que faz parte dessa ideia da salvaguarda da memória, da história regional, a gente também disponibiliza, oferece ou tem ofertado outras ações. Essas imagens mostram um pouco de algumas dessas ações, tá? Que são, por exemplo, à esquerda, aqui no alto, a gente tem uma imagem de uma oficina de capacitação, 3 dias e meio, do ano passado. Esse é um grupo novo, mas já teve outras pessoas vinculadas a instituições que vieram uns 2 anos atrás, que são funcionários das câmaras de vereadores, da ACANOR, que são câmaras de vereadores vinculadas aqui à região de São Lourenço do Oeste, mas aqui o Oeste Catarinense, tá? Então, esses funcionários, eles trabalham diariamente com documentação, né, arquivando, guardando os documentos. Então, a ideia dessa oficina, desse dia de capacitação, foi trazer para eles alguns procedimentos básicos de como conservar, de como manusear esses documentos, porque eles têm muitos documentos de guarda permanente. Aí o Marcelo trabalhou na primeira fala dele, lá na segunda-feira, a ideia das 3 idades dos arquivos, né, dos documentos, do arquivo. E aqui eles guardam muito documentos permanentes ou de longa duração. Então, tem que ter um cuidado lá no seu início de arquivamento. Então, trabalhar um pouco isso. E também uma outra parte dessa atividade foi pensar, enfim, a gestão desses documentos, né? O que se guarda tudo, não, pensar a tabela de temporalidade para esses espaços. Então, foi uma atividade bastante interessante, assim, que a gente fez, né? E aí, com esse grupo, né, de servidores das câmaras de vereadores, mas a gente fez com outros trabalhadores, né, vinculados a outras instituições também. Embaixo aqui uma imagem de um ex-colega nosso, inclusive o Douglas, e que aqui era vinculado a um projeto que a gente assessorou de criação do Centro de Memória da Cooper Alpha, tá, e do Cicobi Maxi Crédito. Então, o CEUM também tem essa ação, né, de motivar a criação além disso, nos espaços públicos, né, de museus, de prefeitura, enfim, também em instituições privadas, elas também guardam, elas geram documento ricos para a história, né, para a memória regional. Então, no caso aqui, foi o Centro de Memória da Cooper Alpha e do Cicobi Maxi Crédito, que inclusive está lá com a Elisandra e com a Aline, um trabalho riquíssimo delas, né, já um centro de memória bem estruturado, e que há algum tempo já desenvolve pesquisa e outras ações e publicações e tal. E assim teve outros, com a Fundação Aurélio Esbodanese, através da Aurora, do próprio arquivo de prontuários médicos da Unimed, teve outras ações que a gente fez no arquivo de prontuários médicos do Hospital de Nonoai, então, vários outros lugares que a gente atuou, né? E aqui à direita também uma imagem que mostra uma ação que a gente acompanhou, que foi a apresentação que o Alexandre fez um pouco ontem, falando sobre a gestão documental, né, da universidade, da UniChapecó. Então, a gente acompanhou desde o início esse processo, e aqui uma atividade com os funcionários da universidade, no sentido de conscientizá-los sobre a gestão documental, da importância da gestão documental, no qual o Alexandre apresentou ontem. Então, isso também a gente acaba desenvolvendo, tá? Que eu acho que é muito importante, além de a gente desenvolver o nosso trabalho aqui, mas poder ou capacitar ou socializar o nosso conhecimento, né? Esses projetos, por exemplo, a gente, no caso aqui citando o da Cooperar financeiramente, né? A gente não foi lá, executou e depois entregou para eles, né? Que desde o início teve pessoas de lá dentro envolvidas, e que depois que a gente saiu, se desligou, digamos, acabou o projeto com o Sion, as pessoas deram continuidade. Acho que isso é fundamental, importante, né? Acho um pouco também o papel de uma universidade comunitária, como o Chapecó, possibilitar levar o conhecimento e que depois essas instituições tenham autonomia e dar continuidade. Então, esse primeiro momento de salvaguarda, né, que eu falei dos acervos, um pouco das ações, aqui eu vou falar um pouquinho, então, dos acervos e fontes de pesquisa que nós temos aqui no Sion. Esse aqui é uma imagem que mostra os acervos audiovisuais e de história oral, principalmente, né?
são quase 1000 entrevistas que a gente tem. Inclusive, é um dos primeiros acervos que o Sion produziu lá na década de 80, na sua criação. Então, professores, alunos, naquele período de pós-graduação vinculado à história ou de graduação, desenvolviam suas pesquisas, seus TCC, suas monografias, produziam, então, as suas entrevistas com os moradores aqui da região e submetiam uma cópia ao Sion. Então, além do Sion, naquele momento, também fazer as suas entrevistas com as pessoas, e que aí gera, então, esse acervo, que é um acervo bastante riquíssimo também, de história oral, tá? Que está aí disponível para pesquisa. Então, guardados em armários de madeira, né, que é a mais aconselhável. Um outro acervo e fonte de pesquisa é um fundo que a gente chama o Fundo Empresarial Bertazzo. Então, a colonizadora Bertazzo, para cá, ela gera não só a empresa colonizadora, mas ela vai criar várias outras empresas vinculadas aos Bertazzo, transportadoras, olarias, madeireiras, são 20 e tantas outras empresas ligadas aos Bertazzo. Então, eles geram um fundo documental bastante considerável, assim, massa documental, como em qualidade para pesquisas, principalmente históricas, né? E esse acervo, inclusive, é um acervo tombado, é o único acervo que a gente tem tombado municipalmente, aí, pela Lei 3.202, lá em 93. Tá? Essa é uma imagem de um livro de terras, onde os Bertazzo registravam todos a venda, enfim, né, para quem vendia, que lote era, a quantidade de terras, de que forma era o pagamento. Então, um livro bastante interessante também para pesquisa. Está aqui conosco, né, todo esse acervo da colonizadora Bertazzo está no Sion. Tá? Outros acervos, o acervo de jornais, tá? Que a gente tem aí uma imagem de uma página do jornal. Esses jornais já passaram por essa atividade de restauração, que vinculada a esse projeto do Digital Linguagens, né, de 2018 e outro de 2019. Então, uma imagem dos jornais, fontes riquíssimas de pesquisa. A gente tem aqui, recebeu, inclusive, recentemente, o ano passado, o acervo de jornais que a Biblioteca Pública Municipal salvaguardou por um bom período e que foi repassado, agora guarda para o Sion. Então, a gente tem assim, um acervo considerável mesmo de jornais, tá? O mais antigo data de 39, se eu não me engano, 1939, e aí vem até os anos aí de 2000, se eu não me engano, esses jornais, as cópias físicas, e que estão aqui, são bastante pesquisados. Outros acervos, esse aqui é uma capa de um processo civil, né? É um acervo doado pela Comarca Chapecó. Só os processos cíveis têm mais de 8.000 processos. Ato lá do início da criação da comarca, uma grande, de 1919, acho que o mais antigo que a gente tem, se eu não me engano, até 86. E são fontes também riquíssimas de pesquisas. Tá? E todos esses processos, os inquéritos, os processos eleitorais, eles estão no banco de dados já, tá? Não necessariamente a cópia do documento, mas as fontes, as informações pertinentes ao processo. Então, né, vai estar lá o tipo de ação, as partes envolvidas, a data, que tipos de documento compõem esse processo. Aí o pesquisador, né, querendo pesquisar, conhecer melhor, ver aquele processo, enfim, ele vem até o Sion, a gente disponibiliza aqui para ele fazer a pesquisa em loco aqui no Sion. Né? Essas fontes não são emprestadas, somente consultadas aqui. Tá? Então, tem processos aí vinculados, por exemplo, à construção da ferrovia Rio Grande a São Paulo, são processos que têm mais de 1000 páginas, 2 volumes, né? Então, são bastante, eu acho particularmente assim, uma fonte de pesquisa muito rica, né? Além dos inquéritos policiais. Tá? A gente recebe, né, eu estou falando de alguns só, tá? A gente tem muito mais coleções, fundos documentais. Estou falando de algumas amostragens. Aqui uma outra coleção, aqueles outros vinculados a instituições públicas ou privadas, e aqui uma coleção, né, doada vinculada a um professor, né? Bruno Favaretto foi um dos professores, um dos primeiros professores aqui
de Chapecó, então do Oeste Catarinense, e aí então seus livros, seus cadernos de uso naquele período, então um material bastante rico também, para quem estuda a questão da história da educação, e que está aqui também no Sion já há algum tempo, e já algumas pesquisas a partir dele, e que está disponível para acesso ao pesquisador. Então são livros, são cadernos, né, e que pode ser acessado. Tá? Um outro acervo, mostrava na imagem antes, né, da mapoteca, são os mapas. Esse é um mapa do que a gente chama do Velho Chapecó. Então, um dos primeiros mapas, onde vai trazer aqui todo o oeste catarinense, né, hoje aqui nesse traçado, que é o Velho Chapecó, né, e que hoje Chapecó está aqui apenas, né, pois tantos outros municípios, a partir de 53, foram se desmembrando. Essa região aqui de Cruzeiro, que hoje é Joaçaba, né, que tinha o nome de Cruzeiro, então esse é um dos mapas que vai passar por esse trabalho de restauração agora com o projeto aprovado. Aqui um outro mapa da Comunidade Bertazzo, são os primeiros, esse é um mapa das 3 fazendas que os Bertazzos adquirem inicialmente para processo de colonização, então aqui da região. Isso aqui é a Fazenda Campina do Gregório, Fazenda Chapecó e a Fazenda Rodeio Bonito. Então, se localizando também quem é de fora, o Oeste Catarinense, aqui Chapecó, aqui assim, e aqui as terras desse mapa aqui. Esse mapa é interessante, tem uma propaganda de terras aqui também, né, descrevendo sobre a região, ofertando as terras, falando da qualidade, questões ambientais. Então, um mapa também bastante rico assim, em informações e bastante usado para as pesquisas. Então, aquilo é vinculado ao acervo cartográfico. Aqui as coleções fotográficas. Essas são algumas imagens da coleção que a gente chama de coleção cidade. São vários, né, dos municípios aqui da região que se desmembraram de Chapecó. A gente tem fotos históricas, então denominou como coleção cidades, né? E elas estão essas aqui todas elas estão já no banco de dados. É possível acessar em casa a foto já. E aqui no Sion também as cópias físicas, tá? Então, uma coleção de imagens, de foto, bastante pesquisadas, bastante ricas, assim, informação, mostrando o cotidiano, questões de trabalho, aí de um período da década de 30, principalmente, até a década de 60, tá? Uma outra coleção dos movimentos sociais, esse também é vinculado a um projeto que a gente fez de salvaguarda dos acervos dos movimentos sociais. Então, o acervo do MST são quase 8.000 fotografias. Na época que a gente recebeu, fez todo um processo de higienização, de acondicionamento adequado desse material, fez todo um trabalho de organização, de criar um arranjo documental. Foi um trabalho bastante rico nesse sentido. Inclusive, a partir desse acervo, a gente teve a aprovação de 2 projetos a nível nacional, né, de elaboração de exposições, de publicação de cartilha, mas vinculado a esse acervo. E a outra imagem aqui à direita é vinculada ao acervo do Movimento das Mulheres Camponesas, que também a gente fez essa atividade, porém, a gente devolveu para eles esse material. Tá? Do MST continua aqui, do MMC voltou para a sua sede aqui em Chapecó. O que a gente tem é uma amostragem no banco de dados. Aqui mostra, né, a forma de guardar, aqui envelopados no poliéster cristal, né, nas pastinhas suspensas, e aí vai naquele armário gaveteiro que eu mostrei anteriormente na outra foto. Então, cuidado com a preservação, enfim, desse documento que é importante. Tá? E aí, então, falei um pouco das pesquisas, né, ou pelo menos das fontes que servem para as pesquisas, e aqui uma outra etapa, que é a parte da comunicação dos nossos acervos. Então, aqui, inicialmente, com um banco de dados. Esse banco de dados ele foi criado a partir desse projeto aprovado pela Caixa Econômica. Era um programa, na época, patrocínio do programa da Caixa de Adoção de Entidades Culturais. Tá? Recebeu uma verba, executou, então, tem todo
um trabalho de criação das fichas, né, do sistema nosso, interno do Sion, para alimentar esse banco de dados, de indexação das informações, e essa página que estão vendo é a página do pesquisador, onde ele vai consultar, enfim, os documentos, enfim, fazer a sua pesquisa, tá? Aqui é o endereço do site, desse site, mas depois no final da apresentação tem também, ou pode entrar na página geral do Sion, que vai estar lá o link da página para vocês acessarem. Pessoal, tá tudo bem? Se vocês tiverem alguma pergunta também, eu acho que é interessante anotar, né, para a gente fazer depois. Espero que não esteja tão cansativo aí, tá? Então, o banco de dados é uma forma de acesso desse documento. Uma outra forma de acessar os documentos é aqui no Sion, né, em loco, aqui, no segundo piso da rodoviária municipal, a partir, né, do acesso, enfim, do pesquisador. Então, a gente consegue disponibilizar. Aqui, o que eu estou mostrando para vocês é um guia dos acervos. Então, o acervo que foi higienizado, que foi já condicionado, organizado e que está lá disponível, né? Então, o pesquisador vem, às vezes não conhece o que nós temos ou não sabe direito o que acervo, que documento ele quer, ou até para definir as suas pesquisas. Então, a gente disponibiliza esse primeiro instrumento, que é um guia de pesquisa, e aí, a partir disso, que são informações bem genéricas, né, pessoal? Aí talvez o professor Marcelo tenha trabalhado isso com os alunos, a partir da arquivologia. Quem for da arquivologia tem mais familiaridade com esses termos, enfim, mas, né, uma espécie do guia, então, traz a denominação a comarca de Chapecó, da onde ele provém, a sigla desse conjunto documental, a natureza é um fundo, né, que é produzido de forma, né, pelas suas atividades da comarca, o tipo de uma série documental, né, porque depois a gente tem a série dos processos, aqui é dos inquéritos, a sigla, a data limite inicial de 58, que é o mais antigo, a data limite final 88, a quantidade em caixas e em tipos em quantidade de processo. É um pouco do histórico desse acervo ou da comarca, né, que é de quem gera esse documento, tá? Aqui um pouco histórico arquivístico da procedência, aqui um pouco os históricos, né? É um pouco do conteúdo, o âmbito do conteúdo, então, desses documentos, de que período faz, que documentos, que autos são, o que tem nesses autos, tá? Existe aqui também uma tabela, depois desse documento, onde tem lá mais detalhado por tipos de ações, e aqui a forma de acesso, tá? Tanto pelo banco de dados como pelo aqui vindo no Sion. Então, são instrumentos de pesquisa, né? O pesquisador chega no Sion, antes de ir lá pegar uma caixa aleatoriamente de um acervo, eu vou dar uma olhada nos guias para direcionar a minha pesquisa. Acho que isso é um instrumento importante ter nos arquivos históricos, públicos, nos centros de memória. E aqui é a biblioteca, onde estão selecionados aí a partir do seu, né, olhar os guias, ou então já vem com a pesquisa mais direcionada. Então, o pesquisador, o técnico nosso funcionário vai, busca o acervo, disponibiliza para o pesquisador. Aqui são obras bibliográficas, tá? Então, por isso que o pessoal está manuseando dessa forma também. Aqui mostra a biblioteca nossa setorial. A gente tem muita obra vinculada às nossas áreas de trabalho, tá? Museologia, patrimônio cultural, arquivologia, arqueologia e muita coisa sobre história regional, tá? Que é que é o que o centro realmente salvaguarda, tá? O acervo histórico, o acervo arqueológico pré-colonial, né? Então, saindo um pouquinho do acervo histórico, o arqueológico, então a gente também, muitas pesquisas são desenvolvidas aqui na região, e aí essas pesquisas geram né, os documentos, são documentos, artefatos, enfim, a partir da cerâmica, o lítico, e eles vêm para o Sion para depois ficar disponível para as pesquisas também arqueológicas, tá? Aqui é uma imagem, né, essa é a professora Miriam fazendo um trabalho de escavação de uma urna. Aqui você pode observar que tem uma alçada, né,
essa uma urna que foi encontrada, se eu não me engano, aqui em Águas de Chapecó, num projeto que a gente tem em parceria com a França. Tá? Estou mostrando um pouco da cerâmica aqui regional, que é um acervo arqueológico pré-colonial, também salvaguardado pelo Sion. Aqui mais uma imagem aqui, desses trabalhos de pesquisa. A gente tem 2 grandes projetos hoje, um em parceria com o Museu de História Natural de Paris e outro com o Ministério de Cultura da Argentina. Tá? Essas atividades quem coordena é a professora Miriam hoje, e aqui o pessoal a campo fazendo um trabalho de pesquisa, mesmo de escavação. Isso é uma escavação que é feita ali em Águas de Chapecó. Aqui, novamente, uma imagem da escavação aqui no laboratório de uma urna com alçada, aqui onde ela foi retirada, aqui uma ponta de flecha, né? Então, são artefatos, são objetos oriundos das pesquisas arqueológicas, tá? São extremamente importantes também na nossa região. Pesquisas arqueológicas, pesquisas históricas, também aqui a imagem do nosso colega do André, desenvolvendo pesquisas com os moradores aqui da região. Então, essas pesquisas, além de possibilitar publicações, às vezes no município, como livros ou artigos, elas também levantam alguns objetos, né, que podem depois ir parar nos museus municipais, ou, no caso de fotografias, algumas cópias para o Sion. Então, é uma pesquisa que também gera acervo para o Sion. Tá? Pessoal, estou já indo para o finalmente, tá? Então, uma outra parte aqui que eu gostaria de falar para vocês são as nossas formas de publicação, e que, enfim, a gente tem já há algum tempo disponibilizado esses livros, essas revistas online, você pode ter acesso. Hoje o Sion tem uma revista central que reúne artigos que vêm, né, do Brasil todo, inclusive de fora do Brasil, com as temáticas que são lançadas. Então aqui tem algumas, hoje está no número 52. Tá? Uma outra forma de divulgar ou as nossas pesquisas são uma outra série, a gente chama de série de documentos. Então aqui alguns livros, a gente tem já 8 livros. O último que a gente publicou foi o de 100 anos de Chapecó, quando Chapecó completou 100 anos, né? Em 2017 publicou um livro. Então foi o último dessa série também que a gente publicou. Uma outra coleção, em termos de coleção de histórias locais, uma outra forma de publicação, são principalmente os livros vinculados às histórias dos municípios regionais aqui da região. Tá? São 8 já publicados. Uma outra linha é a coleção História e Patrimônio, tá? Que tem 5 números publicados. Então, nesse quase sempre são pesquisadores renomados já do Brasil e que publicam através do Sion, enfim, as suas pesquisas. Tá? Uma outra dimensão, uma outra forma, enfim, de socializar, de divulgar, de comunicar, são as questões educativas, são as questões das exposições que a gente tem. A gente tem algumas exposições itinerantes, que inclusive são expostas aqui por um período, depois elas podem ser emprestadas para museus, para outros espaços culturais, assim como a gente recebe exposições também aqui no Sion de outros espaços. Tá? Então aqui está mostrando 2 exposições dos nossos acervos, uma forma de comunicar nossos acervos. Uma outra exposição é a exposição permanente aqui do Sion, sobre a arqueologia, como era antes, né? Uma pergunta, o patrimônio arqueológico pré-colonial no oeste catarinense. Então, essa permanente, está aqui há um tempo, onde a gente recebe inúmeras turmas de alunos, faz todo um processo de mediação, de aula com esses alunos sobre a pré-história do oeste catarinense. Tá? Então, uma exposição de longa duração. Acompanha essas exposições, materiais. Aqui são algumas das nossas publicações, também em forma aqui, por exemplo, de uma cartilha, inclusive produzida em bráilico, tá? Sobre essa exposição do Como Era Antes. Aqui uma história em quadrinho, está saindo a 2ª edição, se não me engano agora, saiu recentemente, sobre a pré-história, então para atender também outros públicos, né? Além desse público um pouco mais comum, digamos, que vem ao Sion, também então a questão da deficiência visual com o hebraico e a questão do braille, né? E a questão das crianças com a história em quadrinho. Ações educativas, né, no sentido de
das aulas. Então, muitas escolas vêm aqui e querem uma aula temática sobre um determinado assunto, então também a gente disponibiliza isso, o pessoal interagindo com essa exposição, que é permitido, né? Inclusive foi justamente para isso, jogos a partir das aulas, das exposições, que a gente desenvolve aqui no Sion. Pessoal, então, né, já finalizando aí, tentei trazer de forma geral um pouco as ações que o Sion tem realizado nesses 34 anos, tanto no sentido de reunir, de salvaguardar os acervos que correspondem à história regional e à pré-história do oeste catarinense, as ações neles no sentido de preservação desses documentos, de conservação, restauração, higienização, a atividade também de compartilhar o nosso conhecimento e de provocar instituições, tanto públicas e privadas, de criar esses espaços de memória. A outra atividade de divulgação, né, ou de pesquisa desses acervos, através do banco de dados, divulgando isso, das nossas exposições, das publicações de livros, sem contar das inúmeras pesquisas que saem daqui, né, pesquisa de TCC, pesquisa de dissertação de mestrado, teses. Então, tentei fazer um pouco esse apanhado, tá? Temos muitos desafios pela frente, tá? Alguns deles, dar prosseguimento às ações de preservação e difusão do patrimônio regional, isso é uma atividade contínua, permanente, né? Pensar formas mais eficazes de sensibilizar os gestores públicos e privados e a comunidade da sua história e do seu patrimônio, pensar principalmente nos espaços públicos, muitas vezes, né, vinculado a prefeituras, a gente às vezes não tem lá a pessoa que é contratada efetiva no museu, no centro de memória, muda de gestão, muda de pessoa, então isso também é uma dificuldade. Então, tentar sensibilizar os gestores para que tenham pessoas efetivas nesse espaço, que elas possam se capacitar para dar continuidade, despertar uma concepção de história mais inclusiva, mais plural, e principalmente nos dias de hoje, né, para que a gente possa contemplar aí todos os segmentos étnicos da nossa sociedade. Enfim, aí um slide que mostra um pouco a ideia de um futuro, né? Pelo menos a gente tem um projeto aprovado no MINC, na Lei Rouanet, para construir um novo espaço do Sion. Aquilo que eu falava inicialmente, espaço é cedido pela rodoviária. A gente fez um projeto há uns 2 anos, e depois tramitou, está lá hoje para captar recurso. Esse é um espaço, uma imagem que seria lá no campus da universidade mesmo, do lado do arquivo, inclusive, onde o Alexandre apresentou ontem. Teria 4 andares, né? A parte de baixo aqui com um auditório, uma sala de multiuso, espaço para exposições, né? Os laboratórios de guarda de acervos e laboratórios de conservação, enfim, a reserva técnica, na verdade, né? E os espaços de trabalho. Então, seria um projeto pensado também em questões de preservação, muito interessante, e que, quiçá, né, com o passar do tempo, a gente consegue a aprovação, né, ou captar o recurso para execução disso. Tá? Por fim, né, eu acho que é uma frase já bem batida do Legoff, mas que acho que vem a calhar, né, com o que eu falei aqui. O que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada, quer forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e ao tempo que passa. Tá? Então, o que a gente salvaguarda aqui, ou vocês nos espaços, quem trabalha, de certa forma, também uma escolha, né, das nossas linhas de pesquisas, linhas de acervo, que infelizmente não vai conseguir guardar tudo, né, do que diz respeito à memória, mas o que a gente considera mais relevante, tá? Isso, tá? Deixo aí meu contato, o endereço, o contato Sion, os espaços também de acesso aí do website, do acervo digital, o e-mail do Sion, né? E o meu e-mail particular também, que vocês possam acessar, tá? Pessoal, da minha parte é isso. Fico à disposição para que vocês possam fazer
questionamento, perguntas. Quero agradecer, caso não tenha, né, se alguém estiver saindo, dado o horário. Ademir, Sim. Meu áudio já tá também agora no YouTube. Se tu puder só interromper o compartilhamento então da tua tela. Agora já pode encerrar o compartilhamento, porque daí fica... Tu pode voltar na nossa... Não, pode voltar lá no... Da apresentação. Isso. Eu acredito que ele vai ter aí. Se não eu removo aqui também. Então, aí, interromper. Isto. Isso. Porque daí volta a... Só interromper compartilhamento, isso. Perfeito, porque daí prevalece agora a tua imagem. Tem um comentário e pergunta no chat aqui no YouTube. A Camila Aquino é arquivista na Federal Fluminense em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela parabeniza pelo trabalho que foi desenvolvido. Menciona que pôde acompanhar a tua palestra hoje e a de ontem também do Alexandre. E que ela vê, enquanto arquivista, que desenvolveram um ótimo trabalho na parte de gestão de documentos da instituição, e esse centro de memória também é bastante interessante. E ela menciona que chamou a atenção dela, e de forma muito positiva, a escrita dela chamou a atenção não ter um arquivista ou bibliotecário de formação atuando diretamente na instituição, no CEON, tá? Não no Chapecó como um todo. E ela pergunta se há interesse em vocês terem esses profissionais, já foi mencionado em algum ponto, obviamente no que tange a ti, né? Se isso já passou em algum momento. Só adianto o fato de que o nosso curso mesmo de biblioteconomia na região de Chapecó é extremamente novo, tem 3 anos, 4º ano agora, formando a primeira turma em 2019, mas passo a pergunta para ti. Certo, Camila, né? Isso. Camila, muito obrigado pela participação, enfim, de ter acompanhado a palestra, tá? Que bom que tenha gostado e sobre a tua pergunta, o CION, a gente, na verdade, no projeto de gestão documental, quando a gente iniciou, o senhor esteve à frente disso, tinha eu como documentalista e a gente sabia, né, da necessidade de ter mais uma pessoa à frente, né, da gestão documental. E na época a gente abriu uma vaga, inclusive, para arquivista na universidade. Então foi aberto lá, 2011, se eu não me engano, uma vaga para arquivista, tá? Inclusive a gente tem até no nosso quadro de funcionários, eu acredito, da universidade, ainda essa vaga criada, mas o que aconteceu, não houve ninguém inscrito, tá? Você teve a divulgação e tal, ninguém se inscreveu na época. Muito por isso também que o Marcelo fala, né? E eu reforço a partir da arquivologia, a gente não tem não tem cursos de arquivologia aqui perto, né? Claro, tem em Florianópolis, na capital, tem em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, são os mais próximos, mas a gente não tem aqui na região. Então, por essa questão também de não ter os cursos aqui, a gente acaba que, naquele momento, não teve ninguém inscrito, e aí eu fui me qualificando, né? Mas é isso, eu não sou arquivista de formação. Meus cursos hoje me possibilitaram, enfim, desenvolver essas atividades, mas é claro que eu também acredito que um arquivista de formação tem um conhecimento técnico, né? Que possa somar, sem dúvida nenhuma, né? Mas é claro, assim, né, Camilo, acho que você também conhece um pouco da história também, né, assim, de como que isso tem muito de historiadores nesses espaços de arquivo, né? Se eu não me engano, assim, grandes historiadores, Abeloto, se eu não me engano, é uma pessoa que escreve muito sobre isso, sobre os arquivos, trabalha há muito tempo e também é historiadora de formação, a Janice Gonçalves da UDESC. Então, é um caminho, enfim, que os historiadores acabam entrando, né, nesses espaços e desenvolvendo suas atividades, que eu acho também muito produtivo, né, principalmente pensando aqui que todos os arquivos aqui são de caráter histórico, né, mas sem sombra de dúvida que um arquivista somaria seria muito bem-vindo, né. Dizer se a gente tem essa vontade ou essa possibilidade no futuro, não sei, né? Tudo vai depender desse cenário, a possibilidade de construção de um novo Sion, os momentos pode vir a acontecer, mas hoje o que a gente tem é esse quadro que eu apresentei inicialmente aí. Não sei se me fiz entender. Não, fez. Da minha parte, sim. E é bem interessante, tu citou a professora Heloísa Belotto, que extremamente um nome, um ícone na área da arquivologia. Eu
Eu tenho um livro dela, o Arquivos Permanentes. É bem interessante essa tua fala e a fala da participação de historiadores na história da arquivologia se encontra a todo momento, né, com a criação da diplomática e outras áreas. Isso partiu de historiadores. Muito interessante. A Camila volta a mencionar que achou interessante mesmo, sem um arquivista ou bibliotecário, vocês terem desenvolvido um excelente trabalho e dá parabéns novamente. E Obrigado. antes até desse comentário, um minuto antes, o Eliseu dos Santos Lima, talvez você conheça, que ele comenta: Camila, não tem muitos arquivistas na região de Chapecó, eu sou arquivista da Universidade Federal da Fronteira Sul, mas pelo que sei, além dos meus colegas na universidade, só conheço a arquivista do Arquivo Municipal na cidade. É um contexto também de que Chapecó ela está com 102 anos, me ajuda, Ademir, isso, Isso, né? É uma 2017, cidade. vai Isso, fazer é. 103, né, agora. É isso, é uma cidade relativamente jovem e no oeste catarinense, então ela é uma cidade extremamente desenvolvida, para quem conhece sabe o que eu estou falando, mas que ainda há diversas áreas, né, Ademir, que ainda estão chegando. A biblioteconomia é um caso, né, que também atendendo uma demanda de mercado, e eu no Chapecó trabalho muito forte nisso, né? Claro. Só fazer um parênteses, Marcelo, assim, bem Sim. rápido. Isso, eu acho que assim, ainda há muito campo de trabalho nessa área aqui na região, né? Se você pegar assim, enquanto arquivos em empresas, né, particulares, elas estão chegando aqui seus 50 anos, 60, 70 anos. Então, agora que os seus arquivos, digamos, institucionais estão lotados ou bastante volumoso, né, a massa documental e precisando de cuidado. Então, eu acho que tem um nicho de trabalho muito interessante daqui para a região e também numa outra área que é essa área de conservação, de preservação, restauração, enfim, que eu saiba, não tem nenhum restaurador de formação, que eu saiba, aqui na região. Então, a gente acaba fazendo muito a partir desse tempo que a gente está trabalhando já e praticando, e cursos, mas seria uma outra frente de trabalho muito interessante também nessa área de conservação e restauração aqui para a região. Interessante. Temos outra pergunta também, e aí de uma aluna nossa, Fabiane Batista. Ela está te perguntando, mencionando que ela tem uma pergunta sobre o acervo audiovisual, ela gostaria de saber se o acervo audiovisual ele está digitalizado ou se há algum plano de digitalizá-lo. Fabiana, isso? Isso, Fabiane. Fabiane, não, o nosso acervo digital, audiovisual, né? Não, ele está disponível hoje aqui para pesquisa, né? Mas ele não está. O nosso banco de dados, ele até comporta, a gente tem lá uma ficha de audiovisual e ele pode até comportar a indexação do áudio, do vídeo lá dentro, né? Mas, enfim, é um trabalho assim bastante tenso, bastante sobrecarregado, assim, até para o sistema, e para nós também a gente não conseguiu ainda alimentar. Então, hoje, a forma de acessar realmente seria apenas aqui no Sion. Tá? A gente não tem isso no sistema e no banco de dados para acessar em casa. Mas, por exemplo, as histórias orais, né, boa parte delas que estão em fitas cassetes, por exemplo, para você ouvir, mas elas foram digitalizadas, transcritas e estão já disponível lá no banco de dados, aí o PDF delas. Tá? Então, isso já está lá disponível, mas não o áudio ou o audiovisual. Tá bom. Pessoal, então eu quero agradecer a todos que estiveram ouvindo a palestra. Enfim, em nome da universidade, agradecer pelos 3 dias, né? Quem acompanhou os 3 dias, quem pôde acompanhar 2 dias ou apenas hoje. Agradecer também ao professor Marcelo, que foi ele que organizou, que nos motivou, enfim, a essa atividade. Eu acho que é bem importante. Espero que talvez para o ano que vem, na próxima semana, na quinta semana do Nacional dos Museus, a gente possa fazer outras parcerias, né? Que bom que o pessoal aí dos arquivistas da Fronteira Sul estão ouvindo também, fazer outras parcerias com outros espaços, acho que é bastante salutar, tá? Então, eu agradeço, deixo o convite para quem não conhece vir conhecer o Sion. Claro que nesse momento a gente não está recebendo visitas, né? Mas passando o momento da pandemia, possam vir, ele é aberto ao público diariamente, de segunda a sexta. Caso tenha algum professor que queira trazer alguma turma de aluno, pode ser agendado também pelo telefone do Sion. Então, fica aí o convite.
E eu me coloco à disposição, se alguém queira, enfim, escrever, tanto no sentido de tirar alguma dúvida, pode me escrever no e-mail que está aí, que eu deixei no final da apresentação, pode ficar bem à vontade, e eu agradeço. Um abraço a todos.